O que há de verdade na história de que Navarro, artilheiro do Botafogo na Série B, interessa ao São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta. Falo também a respeito de Gabriel Pereira, atacante do Corinthians, que tem um salário assustador, você vai ficar impressionado. Bora falar também sobre Dudu, que mais uma vez saiu irritado de campo com o técnico Abel Ferreira. Vou falar ainda sobre o Flamengo com o martelo batido sobre um zagueiro. E Flamengo e Atlético Mineiro muito irritados com a arbitragem. Eles têm razão? E essa história de conspiração? Bora bater um papo a respeito disso. Vou falar ainda sobre o Grêmio, que conseguiu uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento. Tem novidades importantes sobre os times nordestinos em festa, além de outras novidades. Tudo a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, aproveita e ativa as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola, combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas, onde eu tenho me dado muito bem. Nesse final de semana, por exemplo, com a vitória do Grêmio e o empate entre Santos e Sport, acabei ganhando duas odds importantes. E separei para essa segunda-feira uma dica especial. Tem confronto entre Corinthians e São Paulo e Corinthians, partida marcada para as 8 da noite no Morumbi, com odds muito bacanas. A vitória do São Paulo pagando R$ 2,44, o empate pagando R$ 3,05 e a vitória do Corinthians pagando R$ 3,20. Sempre lembrando que além dessas boas vantagens, você ainda tem um bônus de 250% no valor do seu primeiro depósito na Brasino 777. Não há no mercado nenhuma outra casa com um bônus tão grande. Se você, por exemplo, depositar R$ 400, vai ter direito a mais R$ 1.000 de bônus, totalizando R$ 1.400 na sua banca, aumentando assim suas chances de ganhar. Só para completar, é legal contar que no Brasino 777 você ainda tem o Pix à disposição para facilitar todas as suas operações. Bora então aproveitar todas essas vantagens e o bônus de 250% usando o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontando o seu celular para o QR Code do Brasino. Agora sim, bora começar o vídeo com ótima notícia para os torcedores de times nordestinos. Nesse final de semana a gente teve a definição dos 4 clubes que subiram na Série D. Vão jogar a Série C a partir da próxima temporada. E dos 4, 3 são nordestinos. Primeiro e mais surpreendente deles, o Atlético Cearense, que despachou a Ferroviária. Para mim, a Ferroviária do Elano era a grande favorita ao acesso e ao título, até porque tinha uma única derrota na competição. Foram 2 empates entre o Atlético e a Ferroviária, e nos pênaltis o Atlético acabou subindo para a Série C. O Campinense também subiu nos pênaltis depois de bater o América de Natal. O terceiro clube do Nordeste a garantir acesso nesse final de semana foi o ABC, que despachou o Caxias por 3-0, vitória dentro de casa depois do empate em 0-0 fora. A quarta e última vaga, a única que não teve um nordestino, foi da Aparecidense de Goiás, que bateu no sábado um placar agregado de 2-1, o Uberlândia. Bora falar agora sobre o Grêmio, que deu uma respirada em sua luta contra o rebaixamento. Nesse domingo, vitória por 3-2 contra o Juventude. Vitória diante de um público de 15 mil pessoas na arena do Grêmio. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Douglas Costa, pelo Diego Souza e pelo Vila Sante. O Grêmio chegou a abrir 3-0, o Sorriso descontou e no finalzinho, praticamente no último lance, o Robertson fez 3-2, placar final. Com a vitória, o Grêmio acabou com um jejum de 4 partidas sem triunfos. Estreia do Wagner Mancini, que fez com que o Grêmio também pulasse, se mantivesse na 19ª colocação, mas agora com 26 pontos conquistados. Tá 2 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Juventude entrou no Z4, é o 17º colocado também com 28 pontos. E um dos caras mais festejados nessa vitória do Grêmio não esteve em campo, Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, ele acabou de ser empossado, é tido pelo torcedor gremista como um cara que manja muito sobre futebol, e ele é muito corneteiro, muito incisivo, vai buscar jogadores, chama os jogadores na chincha. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele encheu a bola do Diego Souza de um jeitinho um pouco diferente, admitindo que o Diego tá pesado, que o Diego tá um pouquinho velho, mas é um fenômeno. Bora falar agora sobre Flamengo e Atlético Mineiro, que tropeçaram na rodada. O Atlético Mineiro perdeu de virada para o Atlético Goianiense por 2-1 em Goiânia. O Galo até saiu na frente com o gol do Nathan Silva, mas levou a virada na etapa final com gols do Janderson e do Oliveira. O Atlético perdeu uma invencibilidade de 18 jogos.
Ainda assim o tropeço só não foi tão grande, porque o Flamengo um pouquinho mais tarde empatou em 0 a 0 com o Cuiabá dentro de casa. E os dois times, tanto o Atlético quanto o Flamengo, reclamaram demais da arbitragem. A reclamação do Atlético se deu pela não marcação de um pênalti com 5 minutos de jogo. O Nacho fez uma cobrança de falta, a bola explodiu na mão de um jogador do Atlético Goianiense, do Gabriel Baralhas, que é volante. O árbitro em campo, Rafael Claus, foi chamado pelo árbitro de vídeo, mas decidiu manter a decisão dele de campo e ignorou o pênalti. No decorrer da partida saiu o gol do Galo, que tomou a virada. Já no Rio de Janeiro, a reclamação se dá por dois lances específicos. O primeiro deles, o gol anulado do Michael aos 8 do primeiro tempo, que certamente mudaria toda a história do jogo. No último lance praticamente da partida, um dos últimos lances para ser mais preciso, aos 47 do segundo tempo, o Yuri acertou uma cotovelada no Vitinho. A cotovelada se deu dentro da área e o árbitro também não deu pênalti. Rodrigo Caetano, em nome do Atlético Mineiro, Renato Gaúcho, em nome do Flamengo, reclamaram demais da arbitragem e deixaram no ar a impressão de conspiração contra o Galo e contra o Flamengo. Mas o fato de os dois grandes favoritos, os únicos candidatos ao título, terem sido prejudicados na mesma rodada, me faz entender que não há conspiração nenhuma, há arbitragens muito ruins. Só para completar sobre Flamengo e Galo, alguns detalhes interessantes. A diferença entre os times caiu de 11 para 10 pontos. Mas ainda assim o Atlético vai se manter em condições de continuar na liderança, mesmo que perca para o Flamengo a partida do dia 30 de outubro e o Flamengo ainda vença seus 2 jogos a menos. O Flamengo poderia, nesse critério, nessa situação, nesse cenário, diminuir em 9 pontos a diferença, o Atlético manteria 1 ponto à frente do Flamengo. Sobre Gabigol, que foi substituído no final da partida, o Renato Gaúcho explicou que ele estava com problemas no estômago, sentiu antes do jogo, sentiu no intervalo e acabou saindo por isso. Outra coisa curiosa sobre o jogo do Flamengo, 45 bolas levantadas na área, 38 equivocadas, número que chamou bastante atenção. E por último, mas não menos importante, queria falar sobre o Cuiabá, que conseguiu sair do Maracanã sem derrota. O Cuiabá é o time que menos perdeu jogos nesse Campeonato Brasileiro, na condição de visitante, uma única derrota, à frente inclusive do Atlético Mineiro, do Red Bull Bragantino, do Flamengo e do Corinthians, que perderam 2 vezes cada fora de casa. Bora falar agora sobre Dudu, que saiu bravo mais uma vez com o técnico Abel Ferreira, depois de ser substituído na vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Internacional. Vitória super importante para o Verdão. O Palmeiras precisava quebrar uma sequência de 7 jogos sem vitória. Era o pior jejum do Verdão na era Crefisa, que começou em 2015. A vitória foi conquistada com o gol do Rafael Veiga em cobrança de pênalti. Pênalti que mudou toda a história do jogo, até porque o Edenilson, por reclamação, acabou recebendo o cartão vermelho. O torcedor do Palmeiras saiu contente, até porque o Verdão recuperou uma posição na tabela de classificação. Hoje é o 4º colocado, 43 pontos ganhos, à frente do Red Bull Bragantino. O Palmeiras ainda pode ultrapassar o Fortaleza, que é o 3º, e tem um jogo a mais com 2 pontos de vantagem. Já o Internacional estacionou no 7º lugar, 39 pontos conquistados. O erro do Edenilson foi imperdoável, levando em consideração que é o cara que tem sido chamado para a seleção brasileira. Bom, falando sobre o Dudu, substituído aos 24 minutos do segundo tempo, quem entrou no lugar dele foi o Scarpa. E o repórter da Globo revelou que ouviu do Dudu, ao deixar o gramado, a seguinte frase: "Não dá, todo jogo ele me tira", se referindo ao Abel Ferreira. Foi fazer um levantamento das 14 partidas que o Dudu disputou desde que ele virou titular do Palmeiras nessa volta ao clube. Ele só terminou 4 jogos. Em todos os outros 10, ele acabou saindo antes de terminar o jogo, o que mostra que de fato a reclamação do Dudu é pertinente. Em outros tempos e com outros treinadores, o Dudu quase sempre terminava todas as partidas. É importante ressaltar também que no confronto contra o Atlético Mineiro, primeira partida semifinal da Libertadores, foi o ápice da revolta do Dudu em relação ao Abel Ferreira. Ele foi flagrado no banco de reservas tirando a caneleira e chutando, reclamando, esperneando. Enfim, é uma coisa que vai precisar ser resolvida internamente naquela oportunidade. O Abel chegou a dizer que poderia conversar com o Dudu. Vamos ver como é que vai se evoluir essa questão. Por último, antes de mudar de assunto, contar que a torcida não gritou o nome do Luiz Adriano naquele tradicional ritual antes das partidas, em que os atletas têm seus nomes gritados pelos torcedores. A torcida do Palmeiras gritou o nome de todos os titulares. Quando chegou no Luiz Adriano, pulou ele e cantou o nome do técnico Abel Ferreira. Bora falar agora sobre Gabriel Pereira. Contei para vocês com exclusividade nesse domingo que um time grande de Portugal e um time médio da Espanha estão de olho no atacante de só 20 anos de idade, titular absoluto do Corinthians, cujo contrato termina em
31 de março. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Timão de graça em alguns meses. Quero avançar em cima dessa informação. Gabriel Pereira hoje, titular com o menor salário do Corinthians, e é um dos titulares entre todos os times da Série A com menor vencimento. Gabriel Pereira ganha, acredite, R$12 mil por mês. Ele segue com os mesmos vencimentos dos tempos de atleta das categorias de base. 12 mil para base, tudo ok. O grande problema é que ele virou protagonista nesse time multimilionário do Corinthians, que tem, por exemplo, William e Roger Guedes ganhando próximo de R$1 milhão por mês. O Corinthians ainda tem, por exemplo, Juliano, Renato Augusto, Cássio, Fagner, Gil e Luan ganhando R$800 mil mensais. Timão é dono da terceira maior folha salarial do país, com vencimentos e custos entre 14 e 15 milhões de reais por mês. Dentro desse cenário de muito dinheiro, chama demais a atenção Gabriel Pereira ganhando apenas 12 mil reais mensais. Timão já fez uma proposta de prorrogação desse contrato com direito ao aumento do salário. Gabriel Pereira saltaria de 12 para algo na casa de 100 mil reais por mês. O Timão ainda está disposto a pagar cerca de 1 milhão de reais por mês de luvas, mas, diante das boas atuações do Gabriel Pereira, pode acabar ficando mais caro. Ou pior, o Gabriel Pereira pode aceitar a proposta de algum clube do exterior, deixando o Timão sem render qualquer centavo. Como é que o Corinthians poderia reverter essa situação? Tentando se acertar o mais rápido possível com o empresário do atleta, o Ivan Rocha, ex-zagueiro do São Paulo. O grande problema é que o Corinthians não tem conseguido se sentar à mesa com o Ivan. A próxima reunião deve acontecer apenas no final de semana, dessa semana agora. Ele alegou problemas particulares e está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, abriria bastante o olho. Gabriel Pereira é jovem, 20 anos, extremamente talentoso, bate bem na bola, tem drible, velocidade, verticalidade, jogador que não pode, de maneira nenhuma, deixar o clube de graça. Quero falar agora sobre uma definição do Flamengo para 2022. Os dirigentes do clube já definiram que não ficarão com o zagueiro Bruno Viana para a próxima temporada. Primeiro porque dentro de campo ele ficou bem distante daquilo que se imaginava quando foi contratado por empréstimo no início da temporada. O Bruno vinha de boas temporadas com a camisa do Braga, havia sido indicado pelo Jorge Jesus, mas pelo Flamengo não tem dado conta do recado. Reserva é a terceira opção da zaga do Flamengo hoje. Até enfrentou o Cuiabá, mas enfrentou porque o Davi Luiz e o Rodrigo Caio não estavam à disposição. Com o Renato Gaúcho ele tem jogado bem menos, por exemplo, do que se esperava ou do que se imaginava. Mas o pior vem agora. O grande problema é que o Bruno Viana está emprestado até dezembro e se o Flamengo quiser comprá-lo vai ter de desembolsar 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. No contrato de empréstimo ficou combinado que o Flamengo não gastaria nada para ter o jogador emprestado, apenas se comprometeria com 100% dos salários. E aí havia duas possibilidades, duas janelas para compra. Na metade do ano, por 7 milhões de euros, o Flamengo não exerceu essa compra e agora em dezembro, 8 milhões de euros. Está completamente descartada dessa maneira a compra do Bruno Viana, zagueiro de 26 anos, 29 partidas, um gol marcado com a camisa do Flamengo. Ele será devolvido ao Braga, que vai tomar as providências a partir de janeiro de 2022. Quero fechar o vídeo falando sobre Navarro, centroavante de só 21 anos de idade, tem jogado muita bola com a camisa do Botafogo, é o artilheiro do time da Série B e um dos principais assistentes do torneio. O contrato termina em 31 de dezembro, está livre e tem recebido várias propostas do Brasil e do exterior. O Inter, o Bahia e o Atlético Paranaense monitoram a situação do Navarro. No exterior são vários os clubes, Anderlecht, Hellas Verona, Valladolid, Miami FC e Minnesota United. Nesse domingo surgiu o boato de que o São Paulo também entrou na disputa pelo Rafael Navarro. A ideia era oferecer um contrato, um pré-contrato, para que ele assinasse por agora e se tornasse reforço do São Paulo a partir de 1º de janeiro. Entrei em contato com o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, nesse domingo, durante a live do Nicola, a live número 100, e o Júlio assegurou que o nome do Navarro nunca nem sequer foi discutido internamente. Mais pra frente poderia pintar? Nem discutiria essa possibilidade. Mas o Júlio assegurou que até o momento nunca se falou, mesmo com o Crespo, agora com o Rogério Ceni. E é natural que o São Paulo vá pensar em relação a reforços para a temporada de 2022 em alguns dias. O Rogério acabou de chegar, logo de cara já enfrentou o Ceará e está muito focado no confronto dessa noite contra o Corinthians. São Paulo precisa de algumas posições, goleiro, lateral direito, zagueiro, volante, meio-campista, enfim. Vários nomes têm sido debatidos internamente e o Rogério vai participar de todas essas discussões e de todas essas alternativas, mas um pouquinho mais para frente. São Paulo, repito,
muito focado no clássico contra o Corinthians e em escapar o mais rápido possível da zona de baixo da tabela de classificação. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se vê ao longo da tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola também. A gente se vê. Abraço. Tchau, tchau.